Fala, nação! Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. É um prazer ter você aqui conosco novamente. No vídeo de hoje a gente vai estar repercutindo aqui a entrevista que o nosso presidente Rodolfo Landim deu para a TV Brasil na noite de ontem, segunda-feira, 16 de janeiro. O canal TV Brasil é uma emissora do governo federal, né, pública, então nem todo mundo teve acesso aí ao vídeo, né, da entrevista. E dentro de vários assuntos que foram colocados para o presidente responder, eu destaquei dois aqui, que é o momento chave da entrevista, que é onde ele fala com o torcedor, onde ele fala sobre o sócio-torcedor. Ele é perguntado sobre a questão do alto valor do plano, né, que hoje o sócio-torcedor é considerado um plano voltado para sócios mais elitistas, né, dizendo que o Flamengo esqueceu um pouco da sua torcedor popular, que não tem condições de arcar com um valor mensal tão alto. E a necessidade de pagar o valor mais alto é justamente para ter a chance de conseguir ir aos jogos, porque o volume de gente nos planos superiores é maior do que a capacidade do estádio. Então, geralmente, os ingressos mais disputados eles esgotam nos planos superiores. E ele complementa depois falando também sobre o estádio do Flamengo, né? Aquele nosso sonho de ter a nossa casa própria, e ele fala o que o Flamengo pensa sobre isso. Então, vamos dar uma olhada no vídeo de hoje, onde ele vai falar sobre o sócio-torcedor e sobre o estádio do Flamengo, essa parte que eu trouxe para vocês. E, por favor, ajuda a gente que está começando, se inscreve no nosso canal, assina o sino para você poder saber quando a gente mandar um vídeo novo. Se curte, né, o nosso vídeo e compartilha com os amigos para a gente trazer o máximo de gente possível aqui para estar sempre em sintonia com o que está acontecendo com o Flamengo. Lembrando que o vídeo foi extraído do programa No Mundo da Bola, pelo canal da TV Brasil, as quais os créditos a gente deixa aqui na descrição do vídeo. Vamos lá dar uma olhadinha. Bom, nesse segundo bloco a gente vai falar de vários assuntos envolvendo mais diretamente o torcedor. Presidente, o que pode mudar em 2023 para o plano de sócio-torcedor? E eu estendo um pouco mais a pergunta. Muita gente diz que o Flamengo hoje é um clube elitista. Então... Respira fundo e vai. Vamos lá, Vamos lá, o Flamengo não é um clube elitista, mas a gente reconhece que o futebol é cada vez um esporte mais caro, né? Um espetáculo mais caro. A receita de sócio-torcedor e de bilheteria que a gente trata em conjunto, ela é fundamental para complementar os recursos necessários para manter uma grande equipe. Em 2022 foi maior até do que Isso. O recurso das TVs, né? À medida que o Flamengo consegue ir avançando nas grandes competições, a demanda por ingressos, tudo isso vai aumentando. E aumenta não só a bilheteria do jogo, do match day, mas também o próprio sócio-torcedor. Por quê? Porque a procura por ingressos começa a crescer e os próprios sócios-torcedores vão mudando de plano e ascendendo a níveis mais altos do plano de sócio-torcedor, para que eles possam ter maior prioridade para poder comprar esses ingressos e com desconto. É um processo natural que vem quando você está indo bem. Então, assim, como nós tivemos bons resultados esse ano e fomos avançando nas Copas, esse efeito ocorreu e a gente aumentou, vamos dizer assim, a nossa arrecadação de sócio-torcedor significativamente no segundo semestre, né? No primeiro semestre a gente começou até num nível muito baixo. Fruto do ano que tinha passado, ainda tentando recuperar dos problemas de Covid, tudo isso, mas já terminamos o ano num nível bem mais alto e a gente agora com essas novas competições que a gente vai ter no início do ano, aí, que está esperado ter a Supercopa, a Recopa e o próprio Mundial, né, onde nós vamos ter acesso a alguns ingressos e tudo isso, e oferecer isso aos nossos torcedores, a gente espera também manter esse nível elevado de demanda. Mas é fundamental, voltando aqui à sua pergunta, a gente manter um nível de arrecadação elevado de bilheteria e de sócio-torcedor para que a gente possa manter esse time, que é o time vencedor. Uma coisa ajuda a outra, é um ciclo virtuoso nesse processo. A gente sabe dessa dificuldade, daí surgiu uma das coisas que você falou que vai puxar aqui, que é o estádio próprio, tudo isso aqui. E quando a gente vier ter o nosso estádio próprio, a nossa ideia é da gente reservar uma área desse estádio com ingressos relativamente baratos, bem baratos mesmo,
comparativamente aos preços que hoje são em média praticados, né? E para ter acesso a essa área, o que a gente vai exigir vamos dizer assim, que o sócio, que esse sócio torcedor vá sempre ao estádio. Então ele terá vantagem se ele for muito ao estádio. Cartão fidelidade? É tipo a fidelização desse sócio é que vai, vamos dizer assim, pautar o valor que ele vai pagar. E se ele estiver sempre indo aos jogos do Flamengo, e a gente pretende fazer isso com reconhecimento digital de quem for esse sócio, tudo isso para poder garantir que é ele mesmo que está indo. Se ele for assíduo aos jogos, ele vai ter, nesse espaço específico, um desconto grande. A expectativa é você ter um estádio maior, com um maior número de torcedores, para que você venha, vamos dizer assim, ganhar realmente mais dinheiro nos outros assentos que você tiver, notadamente assentos que vier a ter com camarotes, com tudo isso, para que a gente possa negociar isso com grandes empresas e tudo, que são esses que dão grandes retornos para a gente. Você vai falar do Maracanã? Não vou falar do Maracanã, não. Eu queria perguntar o seguinte, quando o presidente fala do estádio próprio, seria o segundo estádio, porque nós temos o da Gávea lá, né? Enfim, que não comporta hoje jogos de futebol. Mas a pergunta vai sobrar dinheiro para esse segundo estádio em 23? Tá. E aí o Maracanã? Legal. Excelente pergunta. Só complementar uma coisa que eu esqueci. Mas eu queria apenas explicar e comentar que, por exemplo, a gente sabe dessa necessidade que, às vezes, aquele torcedor rubro-negro que tem mais dificuldade de conseguir dinheiro para poder ir para o estádio tem de estar junto dos seus craques. E, entendam, isso que ocorreu do Flamengo fazer o festejo nas ruas, com trio elétrico, com borras-taças, com tudo isso, foi exatamente para atender essas pessoas. Esse torcedor que a gente sabe que é um torcedor que talvez tenha muita dificuldade de poder ir ao estádio, é a chance que ele tem ali de levar o filho, de ver o craque, ver as taças. Esse é uma forma também que a gente tenta ter de compensar essa necessidade que a gente sabe que as pessoas têm. Bom, voltando à sua pergunta do dinheiro, né? Como é que a gente pensaria? Eu mesmo digo o seguinte, é um desafio muito grande, sempre um desafio muito grande, quando a gente faz as contas, né? Tornar, vamos dizer assim, viável um projeto de um novo estádio, né? O Flamengo, a prioridade hoje do Flamengo, número 1, e eu não escondo isso de ninguém e tal, a gente está com um processo aí de licitação do Maracanã, colocar, vamos dizer assim, a mão aqui junto com o Fluminense, que é o nosso parceiro e vem administrando o Maracanã junto conosco há algum tempo já mais de 3 anos, 3 anos e meio conosco aí nesse processo, a gente vencer essa licitação e ficar tomando conta do Maracanã. Só Fla-Flu ou o Vasco pode entrar como parceiro? Não, ou não? nós o acordo que nós temos com o Fluminense de exclusividade entre os nossos dois clubes. Agora, é bom que se diga o seguinte, na administração do estádio, uma coisa é a administração do estádio, outra coisa é quem vai jogar no Maracanã. A gente entende o seguinte, Flamengo e Fluminense, eles não têm nenhum estádio. O Flamengo e o Fluminense, eles precisam do Maracanã, porque é um estádio que comporta, vamos dizer assim, a torcida do Flamengo e a torcida do Fluminense. O Vasco tem o seu estádio. A gente entende que o Vasco precise, vamos dizer assim, do Maracanã em alguns jogos, onde ele não vai comportar com a sua torcida em São Januário. E a gente entende que isso tudo deve ser conversado, analisado em conjunto e planejado devidamente com a análise da tabela para poder também permitir que o Vasco possa jogar no Maracanã. O que a gente não pode fazer é voltar atrás e deixar o Maracanã como ele era no passado, com um gramado muito ruim, impraticável para a qualidade dos jogadores e do futebol que a gente quer exigir. A gente quer mostrar que é cada vez melhorar a qualidade do espetáculo no Brasil. Ele não pode ficar jogando num campo totalmente buracado, jogando todo mundo. Então, assim,
Mas é possível sim a gente fazer isso. A gente ainda eu tenho conversado com o John Textor também a respeito do Engenhão. Acho que para o Flamengo vai ser mais difícil jogar lá no Engenhão, porque eu acho que o Flamengo tem demanda para colocar no Maracanã, mas eventualmente o Fluminense mesmo já falou que poderia jogar no Engenhão. A gente fazer um bem bolado e utilizar os estádios que tem, pelo menos até que possa vir um novo estádio ser construído de uma forma correta e que possa atender a todo mundo, eu acho bem factível. Só volto a dizer, uma coisa é administrar o estádio, e a gente entende que colocando 2 clubes que não têm estádio para administrar, a chance da gente ter um problema no relacionamento entre os sócios que estão administrando o estádio é muito menor do que a gente botar um terceiro que já tem o seu próprio estádio, e eu não estou falando hoje de quem está lá administrando o Vasco, mas a gente tem que entender que isso é um processo que dura 20 anos e a gente não sabe o que vai ocorrer entre os administradores que vão estar lá ao longo desses 20 anos e certamente podem ocorrer conflitos. Então a nossa percepção é que para administrar Flamengo e Fluminense, para jogar Flamengo e Fluminense e eventualmente vamos acertar e faz todo sentido o Vasco também ou quem quiser jogar. Vamos falar de SAF? É isso, galera. O Rodolfo Landim aí falou, né, explicitamente aí sobre o programa Sócio Torcedor, sobre a construção do novo estádio, a ideia de ter uma área popular no estádio do Flamengo, onde a gente consiga premiar aqueles torcedores mais fiéis, que vão com mais frequência ao jogo. Vamos ver, vamos esperar isso aí sair do papel e colocar lá o primeiro tijolinho lá pra gente saber que vai ser realidade mesmo. Se você gostou do vídeo, clique no curtir, segue a gente no Instagram também, tem um link aqui na descrição. E você, torcedor flamenguista, comenta aqui embaixo o que você achou dos planos de sócio do Flamengo. Você acha que é caro? Você acha que é justo essa questão do sócio poder fazer o upgrade ao longo do tempo, conforme o Flamengo vai avançando, para ele ter acesso a ingressos melhores? Você acha justo o valor do ingresso? Deixa aqui seus comentários para a gente depois ler no próximo vídeo, tá bom, galera? Fiquem com Deus, saudações rubro-negras.